Olá, vamos estudar os sólidos geométricos. Denominam-se sólidos geométricos as figuras geométricas do espaço, que ocupam lugar no espaço, que tem 3 dimensões, chamadas figuras em 3D, ou R3, comprimento, largura e altura. Tem uma projeção de uma altura a partir de um plano. Entre eles se destacam os poliedros. Poli quer dizer muitos, edros, faces. Poli, muitos, edros, faces. E os corpos redondos, muitas faces. Então, vejamos alguns exemplos. Os poliedros, em especial, alguns básicos, os chamados sólidos de Platão. Como a gente pode ver algumas figuras aqui. Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Na ideia de Platão, o tetraedro, tetra porque tem 4 faces triangulares, ele representava o fogo. O cubo representa a terra, cubo, ou hexaedro, hexa porque tem 6 faces. O octaedro, que tem 8 faces, representa o ar. O dodecaedro, o cosmos ou o universo. O dodecaedro tem 12 faces. E o maior icosaedro estudado e considerado por Platão é o icosaedro, que representa a água. O ico quer dizer 20 faces. Ao lado, nós temos o poliedro no dia a dia. Alguns poliedros, Existem vários. A gente pode observar, por exemplo, um tijolo de 6 furos, por exemplo. Ele representa um bloco retangular, como também uma caixinha de leite ao lado. Bloco retangular também possui 6 faces, pode ser considerado um prisma. Temos ainda uma caixinha lá, com enfeite de coelho, representando um cubo. Logo abaixo, uma outra caixa de chocolate, também um prisma, de bases hexagonais. E ao lado, outro prisma de bases triangulares, que é uma caixinha de chocolate Toblerone. Existem várias figuras no nosso dia a dia e que são diferenciadas entre prismas e pirâmides. Existem também os corpos redondos. Por exemplo, no nosso cotidiano, uma panela, porque ela não possui uma reta ou segmento de reta. Então, é uma linha curva. A panela, na sua lateralidade, nós temos aqui uma linha curva. A bola, tanto essa quanto aquela bolinha de jogar raquete. O vidro de remédio, linha curva. Não é reta, linha curva nas laterais. A caixinha aqui embaixo, arredondada. Arredondada também o fio dental. A escova de dente. A fita. Um vidro de perfume arredondado. São corpos redondos. Os poliedros, eles são polígonos planos, que têm lados em comum. Os polígonos, eles possuem faces, representado pela letra F, arestas, representado pela letra A, e vértices pela letra V. Na relação de Euler, a gente pode dizer que face, como aqui de vermelho, no primeiro cubo que aparece, ou hexaedro. Hexa porque tem 6 faces, como uma caixinha com medidas iguais. Essas faces são quadradas. Então, está pintado aqui de vermelho somente uma face. Mas existem 6 faces opostas, 1, 2, em cima e embaixo, 3, à frente e atrás, 4, 5 e 6. Arestas é a união de 2 faces, como você pode ver aqui de verde. O cubo que está aqui ao meio. Então, este cubo ele possui 12 arestas. O primeiro de vermelho aqui, face 6. Arestas 12.
Verde, vamos contar. 1, 2, 3, 4, mais 4 embaixo, dá 8 e mais as laterais. 9, 10, 11, então arestas, 12. E o número de vértices, ele possui 8 vértices. O que é um vértice? É a união de 3 arestas. Então, 3 arestas formam um ponto. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5 lá embaixo, 6, 7, 8. Então, o número de vértices é 8. A relação de Euler, você pode observar, é A mais 2, como está aqui, igual a V mais F. Mas também podemos considerar A menos F mais 2 igual a V, se eu quero descobrir o vértice. Se eu quero descobrir a aresta, o A, F mais V menos 2 é igual a A. Se eu quero descobrir as faces, A menos V mais 2 é igual a F. Ok? Observamos aqui, então, alguns poliedros. Nós temos a primeira aqui, a pirâmide, de base quadrada. São tudo caixinhas de presente. E aqui nós temos uma pirâmide, porque ela tem um vértice notável. Pirâmide e prisma é diferente. Tem um vértice notável e tem mais 4 vértices nas laterais, ou seja, tem 5 vértices. São 4 triângulos laterais e uma base quadrada, 5 faces. E arestas, se nós contarmos, vai ter 4, 1, 2, 3, 4 arestas, que é a união de 2 faces, mais as laterais, 5, 6, 7, 8, formando o quadrado, então 8 arestas. Só conferindo, substituindo, teremos 8 menos 5, substitui. A menos 5 mais 2. 8 menos 5, que é o número de faces, mais 2 é igual ao número de vértices. 8 menos 5, 3, mais 2, 5. 5 é igual a 5. Conferindo. Em todas elas, nós temos essa mesma ideia, podendo ser usada a mesma fórmula, não precisa estar variando, como aparece aqui. Podemos usar A mais 2 igual a V mais F, sempre. Vamos fazer aqui uma para demonstrar. A mais 2 igual a V mais F. Então, A seria o número de arestas, né? Aqui está dizendo que nós temos nessa caixinha o cubo 12 arestas. 12 mais 2 igual a V é o número de vértices, 8. Vamos fingir que a gente não sabe a face. Só que a gente já sabe que vai ter que dar 6 essa resposta. Então, 12 mais 2 é 14. O 8 é mais, passa para cá menos. 14 menos 8 é igual ao número de faces. Se fosse tirar 4, dava 10. Tira mais 4. 10 tira 4, vai dar 6. Então, faces é igual a 6. Confere o que nós estamos falando aqui. A fórmula pode ser sempre a mesma. É só um jeito de representar ela, certo? Nós temos na terceira parte aqui um prisma de base hexagonal. Se nós observarmos, tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. 18 arestas, vamos conferir. Arestas é a união de 2 faces. Então, tem 6 em cima, mais 6 embaixo, dá 12. E mais as laterais, que são mais 6. Vértices são os pontos, são 12. Em cima, 6 e mais 6 embaixo, 12. E faces são as laterais, que são 6 e mais em cima e embaixo. São as duas faces hexagonais, ou seja, 8. O paralelepípedo e o cubo, eles têm a mesma proporção ou semelhança entre faces, vértices e arestas, podemos dizer assim. Ambos, só muda o formato, né? Mas ambos possuem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Vamos falar então melhor aqui de prismas. A diferença de prismas e pirâmides é a seguinte: o prisma, ele não tem ponto em comum. Ele tem sempre 2 bases, ó. Primeira base e aqui embaixo a segunda base, o prisma. Todos eles têm 2 bases. Pode ser triangular, quadrada, retangular, pentagonal, hexagonal, hexa 6. Uma pirâmide, e detalhe, as laterais de um prisma formam faces retangulares. As laterais são retângulos. Todas as laterais, observem, são retângulos.
Então, ele tem duas bases e as faces laterais são retângulos de um prisma. E uma pirâmide, as faces laterais, elas são triangulares, todas elas. Pirâmide, as faces laterais, pode observar, são triangulares. Mas existe também aqui, ó, triangulares. Existe pirâmide de base quadrada, de base triangular, de base retangular, de base hexagonal, de base pentagonal. O comum entre as pirâmides é que ela possui um vértice, uma base só, de uma lateralidade num lado, e no outro lado um vértice notável. Vértice notável se chama. Então, a diferença entre prismas e pirâmides. Prismas têm duas bases e as faces laterais são retângulos. Pirâmides têm uma base, um ponto em comum chamado vértice notável, no qual liga todas as arestas, e as faces laterais são triangulares. Vejamos então agora um prisma, certo? De bases triangulares, faces laterais retângulos e duas bases triangulares. Se nós observarmos, ó, vértices são os pontos que unem as arestas. Então, a gente tem 3, mais 3 do lado de lá, ó, os pontos. Nós temos 6 vértices. Arestas é a união de duas faces. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, as laterais, certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui 9 arestas. E faces são 3 retângulos, né? Pode observar, lado de lá, ó. Lado de cá, né? E embaixo aqui, são 3 retângulos e mais 2 triângulos. Ou seja, 5 faces. 3 faces laterais retangulares e 2 triangulares, que são as duas bases. Usando a relação de Euler, A mais 2 igual a V mais F, a gente tem, substituindo ali, vamos fingir que a gente não sabe a arestas, que é 9. Mas sabemos que o vértice é 6 e o número de faces são 5. Então, substitui A mais 2 igual a 6 mais F. Ou seja, o F é 5. Vértice 6 mais 5. Esse 6, o 2, que ele é mais, né, ele passa para o outro lado, menos. Então, vai ficar A igual a 6 mais 5, que já estava ali, do lado de lá, sinal de igual, menos 2. 6 mais 5, 11, tira 2, sobra 9. Agora, resolva. Seguinte agora, nós sabemos que a pirâmide, a letra A, né, de base hexagonal, possui 7 vértices e 7 faces. Qual é o número de arestas? Então, vamos usar a relação de Euler. A relação de Euler diz o seguinte. A mais 2 igual a F mais V. Então, vértices 7. 7 faces. O A quer saber arestas. Então, A mais 2 igual a 7 mais 7. A mais 2 é igual a 14. A é igual a 14, o 2 é mais, passa para o outro lado, menos 14 menos 2, 12 arestas. Conferindo, a gente tem o seguinte, vamos conferir. É uma pirâmide porque tem um ponto em comum, chamado vértice notável. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Realmente, 7 vértices. Faces são 6 triângulos laterais e mais a base aqui. Então, temos 7 faces. E arestas, 12. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Mais 6 embaixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conferindo, então, prova real, né? 12 arestas. Temos do outro lado um prisma. O primeiro, a letra A, era uma pirâmide. A segunda, um prisma. A letra B, prisma, porque ele tem duas bases hexagonais
e as faces laterais formam retângulos. Se nós pudéssemos tracejar aqui, a gente conseguiria observar, né, que lá forma mais, do lado de lá, ó, se fosse opaco, aliás, transparente, não opaco, né, a gente conseguiria ver as arestas. Então, nós temos aqui, conferindo, são vértices, são 6 em cima, mais 6 embaixo, né, dá 12. Então, aqui está dizendo realmente, ó, 12 vértices. Faces, são 6 retângulos laterais, mais 2 bases hexagonais, 6 mais 2, 8 faces. Então, qual é o número de arestas? Essa é a pergunta. Então, o que a gente faz? Teorema de Euler, que diz A mais 2 igual a F mais V. Quer saber o número de arestas? Então, A mais 2, F, que seria faces, 8 mais 12. 8 mais 12 é igual a 20. Esse 2 passa para o outro lado menos, porque ele é mais. Então, o número de arestas seria 18. 18 arestas. Vamos conferir. Aresta é a união de duas faces. Tem 6 laterais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 em cima. 6 mais 6 vai dar 12. E embaixo, na base hexagonal, mais 6 de novo. 12 mais 6, 18. A pergunta é, qual é a diferença entre prisma e pirâmide? Voltando à nossa ideia inicial, prisma tem 2 bases e as faces laterais formam retângulos. Pirâmides têm uma base só e um ponto em comum, chamado vértice notável. E as faces laterais formam triângulos. Para saber mais, sabemos que os poliedros convexos, em qualquer uma de suas faces, está situado no mesmo plano. Então, determine o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo, com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, quadrangular é essa ideia que a gente tem ali que forma um quadrado. Imagina um poliedro convexo que tem 6 faces de forma quadrada, certo? E 4 faces de forma triangular. Então, para a gente saber o número de arestas, se tem 6 faces, 6 vezes 4, 24 arestas. E mais 4 triangular, cada triângulo tem 3 arestas, então 4 vezes 3, 12 arestas. Somando, a gente vai ter aqui 36 arestas, certo? Um total de 36 arestas. Mas a gente sabe que a união de duas faces forma uma aresta. Então, deu o dobro no caso. Como cada aresta foi encontrada 2 vezes, nós temos o seguinte: 2A igual a 36. Entre o A de arestas e o número 2 tem um sinalzinho de vezes. Aí o 2 passa para cá dividindo. 36 dividido para 2 vai dar 18. Ou seja, são 18 arestas. Aplicando a relação de Euler, a gente tem que A mais 2 é igual a V mais F. 18 é o número de arestas, mais 2, substitui agora V, que quer saber o número de vértices, né? Determine o número de vértices deste poliedro, esta é a pergunta. E as faces, como que a gente vai saber se não deu na pergunta? Se disse que tinha 6 faces quadrangulares e 4 triangulares, nós temos que somar 6 mais 4, 10 faces. Então, substitui lá por 10. F, coloca 10. 18 mais 2 dá 20. Esse 10, que é mais, passa para o outro lado, menos. 20 menos 10, sobram 10. Ou seja, o número de vértices seriam 10 deste poliedro regular, inicialmente desconhecido. Temos, então, 3 exercícios para serem feitos. O primeiro diz o seguinte: num poliedro convexo, o número de arestas é 16. O número de faces é 9. Determine o número de vértices. Então, ó, num poliedro convexo, tirando alguns dados, a gente tem o número de arestas é 16. O número de faces é 9. Determine o número de vértices. Não esqueça de usar o teorema de Euler.
A mais 2 igual a F mais V. Na número 2, a mesma coisa. Um políedro convexo tem 6 faces e 8 vértices. F6, 8V. Calcule o número de arestas. Mesma forma. A número 3, uma questão de vestibular FATEC São Paulo. Um políedro convexo tem 3 faces com 4 lados. Não esqueçam que tem que multiplicar igual este exemplo aqui. 3 faces com 4 lados. 3 vezes 4, 12. 2 faces com 3 lados. 2 vezes 3, 6. 4 faces com 5 lados. 4 vezes 5, 20. Soma o número de arestas e não esqueça que foi duplicado, então temos que dividir por 2. Substitui na forma do teorema de Euler e descubra o número de vértices desse políedro. Essas 3 atividades ficam para exercício para a próxima aula. Temos mais atividades adiante. Continuando, então, temos um exemplo aqui de como calcular o volume de um prisma. Para nós calcularmos o volume de um prisma de base triangular, nesta pergunta foi dado que a altura dele seria 10 raiz de 3 metros e que a minha aresta seria 4 metros, como aparece aqui na figura. Para mim calcular o volume de um prisma, eu preciso da área da base multiplicada pela altura, que é lado vezes lado, a gente tem a área da base, certo? De um quadrado, de um retângulo. No prisma, para mim calcular a área da base, eu teria A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para se calcular a área da base de um prisma. Então, para mim calcular o volume, eu faço o que mesmo? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a minha altura. Então, primeiro eu substituo no caso. O A é a aresta, seria 4. 4 ao quadrado. Então, para mim calcular a área da base primeiro, né? Então, 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. Depois eu multiplico pela altura, que é 10 raiz de 3. Então, a área da base é igual a 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido para 4, a gente vai ter 4 raiz de 3 metros quadrados. Agora que eu tenho a área da base, eu vou ter que multiplicar pela altura, que é o 10 raiz de 3. Volta aqui então, para mim calcular o volume, é 4 raiz de 3 metros quadrados, vezes 10 raiz de 3 metros, que seria a minha altura. Então, para mim calcular o volume, 4 vezes 10 é 40, e 3 vezes 3, 9. Metro ao quadrado vezes metro ao cubo, aliás, vezes metro, vai dar metro ao cubo. A raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 40 vezes 3 metro cúbico, ou seja, 120 metros cúbicos. Explicando melhor, temos o seguinte. Como foi dito aqui, o A é 4, substituiu então, novamente, 4 ao quadrado, 16, divide para 4, dá 4 raiz de 3 metros quadrados, área da base. Certo? Aí a gente pega a área da base vezes a altura. Então, 4 raiz de 3 metros quadrados vezes 10 raiz de 3 metros, que é a minha altura. 4 vezes 10, 40. 3 vezes 3, 9 dentro da raiz. E metro quadrado vezes metro, na 1 é metro cúbico. Aqui tem um detalhe que precisa ser arrumado. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 40 vezes 3, 120. Só o detalhezinho que não podemos esquecer, como é volume, é metro cúbico. Muito importante isso. Qual é o volume do prisma de base hexagonal? Ou seja, desse terceiro. Todas as 3 figuras, nós temos um prisma, certo? O primeiro é um prisma de base triangular, o segundo é um prisma de base quadrada e o terceiro é um prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é maior? Primeiro, segundo e terceiro. Qual tem o maior volume? O que vocês acham?
Então, nós teremos assim, usando essa mesma relação aqui, nós temos a área da base de um triângulo, lembra? Sempre de um triângulo. Aqui no primeiro mostra 8, a minha aresta. Então, 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 vezes 8 é 64. 64 dividido para 4 vai dar 16, raiz de 3 metros quadrados. Não esqueçam que a altura é igual a 10 metros. 16 vezes 10, o volume do primeiro é 160 raiz de 3 metros cúbicos. O volume do segundo não é a raiz de 3, porque é lado vezes lado, forma um quadrado. Para mim, calcular a área de um quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36 metros quadrados. Como aparece aqui, a área da base. Vezes a minha altura. A altura para todos eles é 10 metros. Para todos eles é 10 metros. Eles têm a mesma altura. Então, 36 vezes 10, o volume do segundo é dado por 360 metros cúbicos. Já o terceiro nós teremos que calcular. Então, a área da base de um triângulo, certo? É a mesma coisa que eu fazer de um hexágono vezes 6 daí, porque num hexágono cabem 6 triângulos equiláteros, ou seja, de mesmo tamanho. Então, nós sabemos que é 4 a medida aqui da aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não esquecendo que tem que fazer vezes 6, porque temos 6 triângulos. 6 triângulos. Para poder saber a área da base. Então, a área da base é a mesma coisa que 4 vezes 4 é 16, dividido para 4 vai dar 4, raiz de 3. 4 raiz de 3 metros vezes 6, que são 6 triângulos, então nós vamos ter a área da base 24 raiz de 3 metros quadrados. Para mim saber o volume do terceiro, lembra que tem que fazer pela mesma altura que os três têm, que são 10 metros. Então, 24 raiz de 3 metros quadrados vezes 10. Então, o volume desse meu prisma de base hexagonal, 24 vezes 10 dá 240 raiz de 3 metros cúbicos. A pergunta é, qual tem maior volume? Se nós substituirmos a raiz de 3 do primeiro, né? Então, nós teríamos 160 vezes a raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73. Aproximadamente 276,8, 277 metros cúbicos. O prisma do meio, que seria um hexaedro, né? A gente tem 360, não existe raiz de 3, porque não forma base triangular. É uma base quadrada. Então, 360, ou seja, o segundo é maior que o primeiro. E o terceiro, aparentemente, parece ser maior. Conferindo, então a gente pega 240 vezes 1,73, que é aproximadamente a raiz quadrada de 3, que é o número irracional. Então, nós temos 415,2. Ou seja, conferindo, realmente, o terceiro prisma tem maior volume. Esta atividade aqui é com vocês, então, vai seguir a mesma sequência desta aqui. Foi mudado apenas a altura, que nós temos a altura representada por 12 centímetros, e todo ele representa 12 centímetros. Em todas as alturas aqui, representado pela letra H, é 12 centímetros, certo? E as minhas arestas, A de aresta, em todo ele é a mesma. Com certeza, o volume do terceiro vai ser bem maior agora. E se nós observarmos a aresta do primeiro era 8. Foi diminuindo, do segundo 6. Mesmo diminuindo a aresta, 4, ainda o terceiro prisma ainda era maior. Imagina mantendo o mesmo valor de aresta, 7, 7, 7. E por último, nós temos aqui algumas atividades, né, mais 4 atividades para serem resolvidas de acordo com o volume de um prisma. A primeira diz: a altura de um prisma hexagonal regular é igual a 7 centímetros, sendo 2 centímetros da aresta da base. Calcule o volume desse prisma. Então, não esqueçam de substituir, como é uma base do prisma hexagonal regular, e forma 6 triângulos equiláteros. Então, nós podemos dizer que na número 1, nós temos um prisma desse sentido aqui. Imagina desenhar um prisma, certo?
E depois, unindo as arestas aqui, as laterais, né? E depois a gente sabe que a base regular, aqui ó, o prisma hexagonal regular é 7 centímetros a altura. Então, a lateral é 7 centímetros. E as arestas da base é 2 centímetros. Então, a gente vai fazer aquela formulazinha do triângulo para calcular a área da base e fazer vezes 6, porque um hexágono regular tem 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não esquece que é vezes 6, porque nós temos um hexágono. E depois multiplicado pela altura, que seria o 7. Em quase todos eles, o caso é o mesmo. O segundo já é um prisma quadrangular. Que o perímetro é a soma das arestas, certo? Da base é 20 centímetros. Se a base é quadrangular e o perímetro é 20, então, ou seja, cada pedacinho mede 5. Então, basta eu fazer 5 vezes 5 e multiplicar pela minha altura desse prisma, né? Que está dizendo que é 12 centímetros, para calcular este volume. Já o número 3 é uma questão de vestibular. Então, calcule em litros o volume de uma caixa d'água em forma de um prisma reto, de aresta lateral 6 metros, sabendo que a base de um losango, cujas diagonais medem 7 e 10. Então, imagina um losango, né, tanto em cima quanto embaixo, porque forma volume 3D, né? E esse losango, a base dele, vamos desenhar a base dele aqui, mede 10 por 7. 10 por 7. Para mim calcular a área do losango, né, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. Ou seja, 10 vezes 7, 70 dividido para 2, 35 metros quadrados. Não esqueça que a minha altura dele é 6 metros. 35 vezes o 6 vai dar em metro cúbico. Nós precisamos transformar isso em litros, porque saber, calcule em litros no final. E a número 4, um arquiteto fez um projeto para construir uma coluna de concreto que vai sustentar uma ponte e que tem a forma de um prisma hexagonal, parecido com essa número 1, o desenho. E a aresta da base mede 2. Então, no lugar do A, a gente substitui por 2. E a altura é 8. Qual é o volume de concreto necessário para encher esta forma da coluna? Perguntas bem próximas, bem parecidas e com a mesma. Hoje é só, pessoal. Gostaria que resolvesse essas atividades. Muito obrigada. E faremos a correção numa próxima oportunidade.